Oi pessoal, então nós estamos dando continuidade aqui ao nosso terceiro bimestre na matéria de Geografia para o oitavo ano B. Então nós estamos dando continuidade aqui ao nosso conteúdo de Geografia deste terceiro bimestre para o oitavo ano B, sendo este aqui o terceiro vídeo que vocês estão recebendo hoje. E agora, a gente começou a falar então sobre a América anglo-saxônica. Então lembra que a gente começou falando que a América anglo-saxônica, então, ela se refere à porção do continente americano composta por nações altamente desenvolvidas, ou seja, onde se encontram Canadá e Estados Unidos. Então nós estamos falando na porção territorial americana, onde estão os Estados Unidos e o Canadá, nações de alto potencial econômico, de alto desenvolvimento. E a gente abriu esse conteúdo falando sobre as riquezas naturais. E aí a gente começou a pontuar dizendo que a variação de relevos dentro da América anglo-saxônica é resultado do seu processo formativo. E esse processo formativo, ele está ligado ao desenvolvimento geológico de cada porção. Ou seja, a gente viu que a costa leste é a oposição da costa oeste. Nós vimos que a costa leste do território americano é literalmente a oposição da costa oeste, porque a costa leste apresenta uma formação de relevo antigo. Então, é uma formação antiga. Já a costa oeste é uma formação recente, são dobramentos modernos recentes. E essa, então, variação de altitude que existe entre uma costa e outra, ela, primeiramente, é concebida pela definição geológica, mas é perceptível sem que haja a necessidade de um estudo técnico. Porque nós estamos falando o seguinte, que a formação geológica se faz visível devido à variação das altitudes que existem nessa porção territorial. Esse é o nosso ponto de observação. A variação de altitude que existe em cada porção territorial, sendo resultado do processo formativo de cada uma das áreas. Certo? E aí a gente tem aí na imagem, então, 4 representações da América anglo-saxônica. A grande extensão territorial é um dos fatores que favorecem a diversidade de paisagens naturais da América anglo-saxônica, onde encontramos imensas geleiras como a de Colômbia, no Alasca, Estados Unidos. Aí na imagem, em 2017, à esquerda, dunas nos desertos do Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, Estados Unidos. Aí na imagem à direita, em 2016, uma ampla rede hidrográfica com muitas quedas d'água, a exemplo das Cataratas do Niágara, em Ontário, no Canadá, 2015, aí a imagem à esquerda embaixo. E importantes balneários como Fort Lauderdale, na Flórida, Estados Unidos, 2017, aí embaixo à direita. Então, nós temos aqui dentro da América anglo-saxônica uma variação da sua constituição, da sua constituição geológica. E essa variação geológica está ligada à extensão territorial. Lembra que essa extensão territorial ela não é uma combinação somente latitudinal, mas também é uma combinação longitudinal.
que além do tamanho do território é combinado com uma variedade de altitudes. A combinação perfeita entre a extensão territorial e a variação das altitudes geram uma constituição climática tão variada. Então, no vídeo anterior, nós falamos sobre as montanhas jovens, sobre as depressões entre montanhas, as planícies, os baixos planaltos e velhas montanhas. Agora a gente vai entrar na questão dos vertentes. Então, o primeiro vertente que a gente vai falar é o vertente do Pacífico. O relevo acidentado da parte oeste ajuda na formação de rios com alto potencial hidrelétrico, o que favorece as indústrias da região. Essa vertente se estende desde o Alasca, onde se destaca o rio Yukon, que congela durante grande parte do ano. Em seguida, ela continua no Canadá, com dezenas de pequenos rios de corredeira, onde é abundante a pesca do salmão, e termina nos Estados Unidos, onde estão os rios de maior extensão e bom potencial hidrelétrico, com destaque para o Columbia e o Colorado. Então aqui, ó, a combinação do relevo acidentado ajuda a formação de rios com alto potencial hidrelétrico. Por isso, nós sempre, desde o sexto ano, trabalhamos com a questão dos pares. Quando nós falamos de relevo, nós nos ligaremos consequentemente à questão hidrográfica. Então, quando eu falo de relevo, eu falo de hidrografia. Por quê? O tipo, o estilo, a condição do meu relevo determinará a minha utilização e a minha formação hidrográfica. Próximo aqui eu tenho a vertente do Golfo do México. Então a vertente do Golfo do México apresenta rios de planície muito mais lentos e mais largos, bons para a navegação, sendo o principal Mississippi, com numerosos e movimentados portos fluviais. Em sua desembocadura formam-se um grande delta, onde se localiza o porto de Nova Orleans, um dos maiores dos Estados Unidos. O Rio Grande tem importância geopolítica, já que serve de fronteira com o México. Lembra lá, sempre que eu falo de um rio de planalto, eu estou falando de um rio com altas capacidades hidrelétricas, tá? Sempre que nós falamos de planalto, nós falamos de rios com alto potencial hidrelétrico, porque são rios de corredeiras. Sempre que a gente fala de rios de planície, são rios dedicados à navegação, porque apresentam um curso tranquilo, um curso que possibilita essa mobilidade, que possibilita essa movimentação. Então, sempre quando a gente fala de planaltos ou planícies, nós temos já uma pré-destinação para a utilização do rio que ali se encontrar, tá? Outra questão, devido a ser um rio de planície, existe uma probabilidade muito maior para o acúmulo de água, tá? Sempre que a gente se refere a um rio de planície, a probabilidade do acúmulo de água é sempre maior, ou seja, a possibilidade da alta concentração de água, resultado desta ampliação desta área elevada, desta grande área, vamos colocar assim. Daí acontece aqui no nosso vertente do Golfo do México, onde nós temos os rios lentos e mais largos, dedicados à prática da navegação. E ele fala delta. O delta é quando o rio, na hora que ele chega ao mar, ele se ramifica em dezenas de canais, ele se abre.
em vários canais, possibilitando uma navegação muito mais dinâmica, certo? O próximo vertente aqui é o vertente do Atlântico. Então a gente falou do vertente do Pacífico, do Golfo do México, e agora vertente do Atlântico. A vertente do Atlântico está localizada na área montanhosa das montanhas baixas dos Apalaches e do Planalto do Labrador, com rios de médio potencial hidrelétrico e intensa navegação. Graças às obras de engenharia, os mais importantes são o Hudson, que liga Nova York aos Grandes Lagos, e o São Lourenço, que serve de desaguadouro para os Grandes Lagos, em cujas margens estão algumas das maiores cidades do Canadá, concentrando elevada parcela da população desse país. Aqui, quando a gente fala então nas áreas das montanhas baixas dos Apalaches, nós vamos perceber então que este rio aqui, o Hudson, ele se encontra ali na porção leste do continente, na porção leste territorial, certo? Vertente da bacia do Hudson agora. Vamos lá. Embora seja uma das vertentes de maior área, tem poucos rios de destaque, pois a região tem baixo povoamento, em poucas atividades econômicas. É marcante a presença de milhares de lagos glaciais, entre os quais merece destaque por sua extensão o Winnipeg, nascente de vários rios regionais. Então, a bacia do Hudson, vertente da Baía do Hudson, embora seja uma das vertentes de maior área, tem poucos rios de destaque, pois a região tem baixo povoamento e poucas atividades econômicas. E aí a gente tem a vertente do Ártico, localizada em áreas de grande latitude, tem longos períodos de congelamento. Seu único rio de destaque é o Mackenzie, que nasce no Grande Lago do Escravo. A descoberta de ouro de aluvião em suas margens serviu de atrativo para a colonização regional no final do século XIX. Então, aqui nós podemos dizer que existe um ponto atrativo para a ocupação aqui da vertente do Ártico, que é a questão da disponibilidade de enriquecimento, com a disponibilidade aqui da questão das riquezas naturais, da presença de ouro de aluvião. Lembra que o ouro de aluvião é um estilo de ouro que nós tínhamos também no Brasil durante o período da colonização? É um tipo de ouro que se encontra à beira dos rios. É um tipo de ouro que ele está no leito do rio, entre os cascalhos. Então, sempre que a gente fala aqui do ouro de aluvião, nós vamos falar desse ouro que se encontra no leito de um rio. Então percebam que nós tivemos aqui então um processo de ocupação graças a essa disponibilidade. Entretanto, não é uma área tão atrativa, acolhedora para a ocupação humana, por se encontrar em uma área de grande latitude, tá? Lembra lá, quanto maior a latitude, menor a temperatura. Então, uma região de fria. Nós falamos de uns tais de lagos glaciais.
Os lagos glaciais eles são definidos da seguinte forma. Durante as glaciações do período quaternário, no último 1 milhão de anos, por causa das mudanças climáticas, parte da América do Norte passou por um longo período de temperaturas muito baixas, com o acúmulo de espessas camadas de gelo e neve. Os mantos de gelo e neve de dezenas de metros de espessura afundaram o terreno em diversos pontos das planícies. Mais tarde, com o degelo, a água acumulou-se nessas depressões, originando milhares de lagos glaciais, hoje muito numerosos no norte do Canadá. O lago da glaciação, então, é um fenômeno natural causado pela pressão do gelo sobre o relevo. O peso do gelo, ou seja, a pressão que o gelo fez sobre o relevo, fez com que houvesse um rebaixamento. No momento que houve esse rebaixamento do relevo, no momento que esse relevo perdeu altitude, esses grandes blocos de gelo ficaram represados. E aí, com este represamento, quando esse gelo é represado, no processo do degelo, no fim do período de glaciação, esse gelo derrete e essa água derretida, essa água do gelo, ela fica confinada em porções territoriais que darão origem aos nossos famosos lagos de glaciação ou lagos glaciais. Ou seja, quando eu falo de lagos glaciais, eu estou falando que é uma região onde há milhares de anos atrás se encontravam totalmente congeladas. São áreas que se encontravam totalmente congeladas. Pessoal, observem aí o mapa que vocês têm na tela. Então, aí o mapa, a América Anglo-Saxônica, bacias e vertentes hidrográficas, ela retrata para nós a distribuição dessas bacias. Então, nós temos aí vertente do Pacífico, composta ali por 6 rios, vertente do Golfo do México, composta ali por 5 rios, vertente do Atlântico, que aí apresenta uma maior composição, composta por 3 rios e 5 lagos, vertente da Baía do Hudson, composta por 2 rios e 1 lago glacial, e vertente do Ártico, composto por 1 rio apenas e 4 lagos glaciais. Os lagos glaciais eles não podem ser vistos como barreiras, entretanto, eles devem ser entendidos como uma contribuição hídrica para a movimentação desses espaços. Muitas vezes eles viram pontos de conexão e garantia de sobrevivência, disponibilidade de água, tá? Lembrem, olhem esse mapa. Conforme o que a gente falou no vídeo anterior, a costa leste ela é uma costa de menor altitude, porque é uma formação geológica antiga. Rios de planície, rios dedicados à navegação, rios lentos. A costa oeste é uma movimentação geológica maior. Por quê? Porque é uma formação geológica recente, os dobramentos modernos, rios dedicados à produção hidroelétrica. Então, a costa leste, a oposição da costa oeste. Se o meu relevo é variado, a minha utilização hidrográfica também. Então, nós estamos chegando ao fim aqui deste nosso terceiro vídeo do dia de hoje. Então, hoje vocês teriam 3 aulas, se nós estivéssemos na modalidade presencial. Vocês, então, receberam 3 vídeos da minha disciplina. Se organizem, façam as atividades solicitadas, leiam a apostila, é essencial. Lembrando,
O que eu pedi para ser feito no caderno, façam no caderno. O que eu pedi para ser feito na apostila, façam na apostila. Se organizem, pessoal. Certo? Então, tchau, pessoal. Até o nosso próximo vídeo. Até as nossas próximas atividades. Tchau, pessoal.